para nós um pouco sobre o seu trabalho, né? E o título é Ações Parciais e uma sequência exata de 7 termos. Né? Pode começar, Iter. Obrigada, Rose. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É muito bom para mim estar aqui, porque, além da Rose, eu tenho outros colegas aqui da época do doutorado, pessoas que conheci naquela época e que eu gosto muito, então, para mim é muito bom estar aqui. E, como a Rose falou, eu trabalho com ações espaciais, e o que eu separei para falar hoje para vocês é um trabalho em parceria com o professor Doku Chaef, da USP, professor Pax, do Rio Grande do Sul, e o professor Hector Pinedo, da Universidade de Santander, na Colômbia. O nosso trabalho, ele foi inspirado, baseado nos trabalhos de Chase Harrison Rosenberg, de 1965, onde eles desenvolveram a teoria de Galois para anéis comutativos. Nessa teoria, assim como na teoria clássica de Galois para corpos, os resultados principais que aparecem é um teorema com várias definições equivalentes da definição de extensão de Galois e um teorema de correspondência, né, que faz a correspondência entre os subgrupos do grupo de Galois com, aqui, no caso, as subálgebras da nossa álgebra, que a gente está trocando os corpos por anéis comutativos. Em 1965 também, porém, em outro trabalho, eles deram uma sequência exata de 7 termos, que está associada a uma extensão de Galois de anéis comutativos. Nessa sequência, ela estabelece uma conexão entre grupos clássicos, né, que aqui a gente aparece, o primeiro, o segundo e o terceiro grupo de cohomologias. Aparece o grupo de Brouwer relativo da extensão, o grupo de Picard do anel R, que é o anel base. Aqui, a gente tem o subanel dos invariantes do grupo de Picard S, que, como a gente tem aqui uma extensão de Galois, a gente tem uma ação do grupo G por automorfismo sobre o anel S, e aqui a gente tem o subanel dos invariantes por essa ação. Como foi construída uma ação aqui, a gente pode construir o grupo de cohomologias. Então, aqui, esse primeiro grupo de cohomologias que aparece, não é mais sobre o anel S, mas sim sobre o grupo de Picard do anel S. Além de fazer a relação com esses grupos clássicos da teoria de grupo, essa sequência ela é vista como uma generalização de 2 fatos da teoria de grupos, que é o Teorema 90 de Hilbert, que fala que quando a gente tem uma extensão de Galois, se o grupo de Picard do anel R é trivial, então o primeiro grupo de cohomologias do anel S vai ser trivial também. Esse resultado ele pode ser deduzido facilmente a partir dessa sequência, porque se a gente supõe que esse grupo é trivial, a exatidão da sequência vai forçar esse grupo a ser trivial também. E vejam que essa condição do grupo de Picard aqui ser trivial, ela é satisfeita trivialmente quando a gente está trabalhando com corpos. Grupo de Picard de corpos são triviais. Então, se a gente troca a nossa extensão de anéis por uma extensão de Galois de corpos clássica, isso aqui vai ser satisfeito. O segundo resultado é o isomorfismo que existe entre o segundo grupo de cohomologias com o grupo de Brouwer relativo. No caso das extensões de Galois para anéis, esse isomorfismo vai existir quando o grupo de Picard S for trivial. Isso também segue facilmente da sequência, porque se o grupo de Picard S for trivial, esse grupo vai ser trivial, que é os invariantes, e esse grupo de cohomologia também vai ser trivial. E aí, essa exatidão da sequência vai forçar que essa aplicação que existe aqui entre o H2 e o grupo de Brouwer seja um isomorfismo. O nosso trabalho, ele tem como base a gente substituir essa ação global que existe nessa sequência por uma ação parcial, né? E aí, então, a gente vai... Deixa eu voltar aqui na sequência. Essa extensão de Galois que existe aqui,
que ela é global, a gente vai trocar por uma extensão de Galois parcial, vai trocar a ação global por uma ação parcial. A gente vai mudar esses grupos de cohomologias, que vão aparecer tudo no contexto parcial. O grupo de Brouwer, ele não muda, porque ele não depende da ação. O grupo de Picard também não, e esse daqui vai ser alterado, porque aqui também depende da ação. Tá? A base do nosso trabalho, tem esses 3 trabalhos aqui, que é o do Dokuchev e o Excel de 2005, onde eles começam a trabalhar com ações parciais no contexto algébrico. Então, aqui a gente pode dizer que é onde as ações parciais, apesar de elas serem trabalhadas desde 1994, mais ou menos, mas nesse trabalho é que ela começa a ter um tratamento algébrico puramente. Né? Até então, ela era trabalhada muito no contexto de sexteira álgebra, operadores, mais voltado para análise. E aqui ela vem para o contexto algébrico. Em 2007, Dokuchaev, Patz e Ferreiro, eles desenvolveram a teoria de Galois para um contexto parcial. Eu vou falar um pouquinho mais desse trabalho mais na frente. E em 2015, Dokuchaev e Kripchenko desenvolveram a teoria de cohomologia parcial. Esses 2 trabalhos é o que a gente vai precisar para substituir as hipóteses ali da nossa sequência, passando do caso global para o caso parcial. Para quem nunca viu ações parciais, a definição é a seguinte. Quando a gente está trabalhando com uma ação de grupo no caso global, a gente pode ver cada elemento do grupo como sendo um automorfismo sobre o conjunto no qual esse grupo está agindo. Né? No caso de ações parciais, a gente vai trocar esses automorfismos por automorfismos parciais. Então, para uma ação parcial de um grupo G sobre um anel comutativo R, a gente diz que essa ação parcial, que a gente tem uma ação parcial unitária, aí, se a gente considera um conjunto de ideais, eu vou estar anotando aqui por DG, esses ideais, eu vou pegar eles gerados por um idempotente central do meu anel R, então esses DGs são da forma R e um G, e eu vou pegar isomorfismos de anéis desses automorfismos, desculpa, desses ideais. Então, agora, eu não estou olhando mais os elementos do meu grupo G como automorfismos de R, e sim isomorfismos entre esses ideais. O meu domínio é o DG-1 e o meu contradomínio é o DG. Esses automorfismos, eles satisfazem essas condições. Primeiro, quando eu estou na identidade do grupo, o D1, ele é todo o anel, e o alfa 1 é a identidade sobre o anel R. Essas 2 condições aqui, ela vai servir para a gente poder compor esses homomorfismos alfa-Gs e dizer e garantir que que esses automorfismos, eles preservam bem a estrutura do grupo. Ou seja, o alfa-G composto com o alfa-H é igual ao alfa-GH. Tá? Eu trouxe aqui um desenho para a gente entender como isso aqui se comporta. O desenho não ficou muito bom, mas foi o que eu consegui fazer. É mais ou menos assim. Quando você tem o alfa-H, o domínio dele é o DH-1 e o contradomínio é o DH. Então, ele sai daqui e vem para cá. Quando esse ideal se intercepta com outro ideal DG-1, que é o domínio do alfa-G, dentro dessa interseção é onde a gente pode compor esses ideais, né? Que vocês veem através do alfa-H para o DH, e dentro dessa interseção você pode aplicar o alfa-G. O que a gente vai pedir é o seguinte: nessa interseção, que é onde é possível aplicar o alfa-G, quando eu tomar a imagem inversa desse conjunto pelo alfa-H, que vai ser um conjunto que está aqui dentro, do DG-1, ele vai estar contido dentro do DGH-1, que é o domínio da alfa-G. Então, o que vai acontecer? Para elementos que estão aqui nessa interseção, eu posso tanto aplicar a alfa-H, que eu vou cair aqui dentro, e depois eu posso aplicar a alfa-G, como eu posso aplicar diretamente a alfa-GH. Tá? Então, essas condições estão dizendo isso. O alfa-H-1 do DG, interseção com DH-1, está contido no domínio da alfa-G, e quando eu aplico dentro desse conjunto, eu posso aplicar tanto a alfa-H e depois a alfa-G, quanto a alfa-GH, e isso vai ser a mesma coisa. Então, essas condições técnicas que a gente coloca é para permitir que eu possa compor e que isso seja compatível com a multiplicação do grupo.
Da definição de ações parciais, a gente consegue garantir que, na verdade, esse conjunto, quando a gente aplicar a alfa-G a essa interseção, você vai ter, de fato, todo o DGH interseção com o DG, e que cada alfa-G ele é um isomorfismo, e a inversa dele é exatamente a alfa-G a menos 1. Isso facilita muito na hora que a gente está trabalhando com essas ações. E quando a gente tem uma ação parcial, a gente pode falar do subanel dos invariantes de ação parcial, assim como a gente fala dos invariantes na ação global, que a gente vai estar denotando agora por R-alfa, que são os elementos do anel, e no caso global seria que são fixos pelos automorfismos. Aqui a gente não pode fixar, até mesmo porque o alfa-G, ele tem contradomínio e domínio diferente, mas a gente expressa da seguinte forma. Quando eu pegar o R, não posso aplicar o alfa-G ao R, a um elemento qualquer, mas eu posso aplicar ao R um G. Isso aqui está no DG a menos 1, que é o domínio da alfa-G. Então, quando eu aplico o alfa-G a esse elemento, isso vai me retornar não o R, mas vai retornar o R um G. Quando a gente tem as ações parciais, a gente pode construir o anel de grupo Squill parcial, que são DG módulos livres com base em G. Então, a gente tem elementos nesse conjunto que são dessa forma aqui, são somas de AG e ΔG. Esse ΔG é apenas um símbolo para marcar coordenada G. O que nos interessa aqui é que esse AG seja um elemento do ideal ΔG. E aqui a gente considera a soma coordenada a coordenada, né, de forma usual, mas a multiplicação que a gente vai definir nesse conjunto, ela é dada através da ação parcial. Então, quando eu pego dois elementos, aqui eu estou pegando dois elementos da base só, um AG, ΔG, BH, ΔH, a multiplicação eu vou definir dessa forma. Isso é AG. O alfa-G, ele vai agir não no BH, porque, a princípio, ele não pode agir no BH, mas ele pode agir no BH, um GA menos 1. Tá? Então, a gente define a multiplicação dessa forma aqui. Com essa multiplicação, esse anel de grupo Squill, ele se torna um anel associativo. E esse anel, ele vai ter uma aplicação natural no conjunto dos endomorfismos de R, como o R-alfa módulo. E essa aplicação, ela é definida da seguinte forma. Quando eu pego esse J e vou aplicar no elemento da base, e um elemento de X, que isso vai ter que ser um automorfismo, um endomorfismo aqui, a gente faz algo parecido com aquela definição da multiplicação. Então, eu vou fazer o AG, aí aqui eu vou fazer o alfa-G agir, só que ele não pode agir no X, porque o X é um elemento qualquer de R, então eu multiplico por um G a menos 1. Essa aplicação, ela vai ser um morfismo de R módulos e de R alfa álgebras. E a gente pode considerar também módulos sobre o anel de grupo Squill. Nesse caso, sempre que a gente considera um módulo sobre o anel de grupo Squill, a gente pode ver ele como um R módulo também, né? Não só sobre o anel do grupo Squill, mas pode ver como um módulo sobre o anel R. E isso é feito porque existe uma inclusão do R no anel de grupo Squill, né, que ela pega cada elemento de R e leva no A ΔI. Lembrando que o ΔI, ele está marcando a posição dos elementos que estão relacionados com a identidade do grupo, e pela definição de ação parcial, o ideal D1 é o próprio anel R, né? Então, isso aqui está bem definido. E para esses módulos, a gente considera o submódulo dos invariantes, que vai ser denotado por MG, que são os elementos de M, que quando você faz a ação de 1G ΔG, isso é a mesma coisa de 1GM. E aqui a gente tem a definição do que é uma extensão de Galois parcial. Né? Então, eu estou com R, um anel comutativo. A gente diz que a extensão, o subanel dos invariantes contido em R, é uma extensão de Galois parcial se existem elementos x, y e em R que satisfazem essa condição aqui. O somatório com i variando de 1 até n de xi
alfa G de y 1G a menos 1, isso é igual ao delta 1G, tá? Isso aqui significa, né, que isso aqui vai ser 1 quando G for unidade do grupo, e vai ser 0 caso contrário. Esses elementos x, y e eles são chamados de coordenadas de Galois. Quem tem mais uma afinidade com a teoria de Galois clássica vai lembrar que uma das condições, no caso clássico da teoria de Galois, de uma extensão de Galois, uma definição equivalente, é algo parecido com isso daqui, só que aí a gente troca a ação parcial por uma ação global. A ação global que existe no caso da extensão de Galois global. Com essa definição, existem essas condições equivalentes. Também na teoria de extensão de Galois parcial, se destacam nessa teoria o teorema que dá várias definições equivalentes a essa definição de extensão de Galois e o teorema de correspondência, né? Eu não trouxe aqui o teorema de correspondência porque ele não é o foco nessa apresentação, mas algumas das características equivalentes da definição de extensão de Galois a gente vai precisar um pouco mais na frente. Aqui eu separei 3 dessas definições equivalentes. No caso, no teorema principal, eu acho que são, aqui tem 4, acho que são 6, tá? Mas eu separei essas 4 porque são as que a gente vai precisar. Então, se você tem uma extensão de Galois parcial, isso é equivalente a você dizer que o anel R, ele, quando você olha ele como um R alfa módulo, ele vai ser projetivo infinitamente gerado, e aquela aplicação natural J, que a gente definiu, do anel de grupos Q, nos endomorfismos de R como R alfa módulo, ela vai ser um isomorfismo, né? Até então, para uma extensão qualquer, essa aplicação ela era apenas um morfismo de R módulos e R alfa álgebra. Só que quando sua extensão é de Galois, você garante que ela é um isomorfismo. Outra condição que a gente vai usar é que, quando você tem M, um módulo sobre o anel de grupos Q, existe um isomorfismo entre R, tensor, o subanel dos invariantes de M, com M. Esse isomorfismo é definido apenas pela multiplicação, né? De X com M. E a outra condição é que o R ele vai ser uma R alfa álgebra separável e os elementos de G vão ser fortemente distintos. Essa condição de ser fortemente distinta é uma condição técnica, mas o que a gente vai usar mesmo lá na frente é somente o fato de que essa extensão, quando você tem uma extensão de Galois, ela é uma extensão separável. A teoria de cohomologia parcial, que foi desenvolvida por Lokuchev e Tripchenko em 2015, eu trouxe aqui apenas a definição, que é o que a gente vai usar, e ela é muito semelhante com o caso global. O que é que vai mudar? Aqui eu vou considerar T um anel comutativo, mas ele pode ter apenas a estrutura de monoide, né? A gente vai usar ele, na verdade, nos dois casos, tanto sobre um anel comutativo quanto sobre um monoide, dependendo sobre qual conjunto a gente vai estar trabalhando. E se a gente tem uma ação parcial sobre esse conjunto T, a gente define uma n cocadeia como sendo uma função de n cópias do grupo G em T, de tal forma que, quando eu aplico F a G1, G2, Gn, isso vai ser um elemento inversível, não em T, como no caso global, mas vai ser um elemento inversível nesse ideal de T gerado por esse idempotente aqui, né, que é um G1, G2, um G1, Gn. No caso global, você só precisava que ele fosse inversível no T. Aqui a gente precisa que seja inversível dentro desse ideal. O conjunto das n cocadeias, a gente vai denotar o Cn, G, alfa e T, que eu estou especificando aqui qual ação parcial eu estou usando. E esse conjunto, ele é um grupo com a multiplicação dada ponto a ponto, e o elemento neutro nesse grupo, ele vai ser a aplicação F, que a cada G1, G2, Gn leva nesse idempotente aqui, né? No caso global, ela levava na unidade do T. Aqui não, ela vai levar nesse idempotente aqui, que é a unidade desse ideal no qual ele pertence.
Como no caso global, a gente define o ΔN do conjunto das N cocadeias, das N cocadeias mais 1, via essa fórmula aqui. A diferença é que aqui no primeiro caso a gente vai estar usando a ação parcial, não a ação global. Então, eu vou aplicar isso em elementos G1, G2, Gn mais 1 do grupo. Então, eu vou fazer o alfa G1 agir no F aplicado de G2 até Gn mais 1. Multiplico pelo idempotente, que é para estar no domínio e poder ser feita a aplicação. Aqui a gente vai pegando esses produtos. Aqui o que a gente está fazendo, na verdade, é juntando 2 a 2, né? A F é uma N cocadeia, então a F, ela tem N entradas. E aqui a gente tem N mais 1 elementos. Então, o que a gente vai fazer é, em cada etapa desse produtório, a gente vai juntando 2 a 2. Então, na primeira etapa, eu vou juntar o G1 com o G2 e colocar na primeira entrada. Aí a segunda entrada vai ficar G3, G4, até Gn mais 1. Na segunda parcela do somatório, eu vou deixar o G1 na primeira entrada, na segunda entrada eu junto o G2 com o G3. E assim vai. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está tomando os inversos, né? E, de novo, os inversos, eles não são em todo o T, ele é nos ideais. Então, a gente tem que tomar cuidado aonde esses elementos pertencem. E aí, o que se mostra é que essa aplicação ΔN, ela é um homomorfismo de grupos, e quando a gente faz ΔN mais 1 composto com ΔN aplicado em F, isso vai ser, para cada conjunto de elementos aqui de G, o idempotente G1, G1, G2, G1, G2, Gn mais 2. Né? Lembrando que isso daqui, essa aplicação, que a cada elemento se leva nesse idempotente, é a unidade do meu grupo. Então, isso quer dizer que o ΔN de F está no núcleo do ΔN mais 1. Né? Com esse morfismo de grupo, a gente consegue definir o grupo de cohomologia parcial, que é o quê? Eu defino os cociclos parciais, N cociclos parciais, como sendo o núcleo de ΔN. Os N cobórreos parciais vai ser a imagem de ΔN menos 1. E aí, como a gente viu aqui, né, a imagem de ΔN menos 1, ela vai estar contida no núcleo de ΔN. Então, eu posso construir o grupo quociente. E esse grupo quociente é o que a gente chama de enésimo grupo de cohomologia. E é esses grupos que a gente vai trocar lá na sequência de Chase, Harrison e Rosenberg. Outro grupo que precisou ser alterado para fazer a sequência na versão parcial foi o grupo de Picard do anel R. O grupo de Picard do anel comutativo R, ele é o conjunto formado por todas as classes de isomorfismos de R módulos projetivos finitamente gerados e composto 1. Esse conjunto, ele é um grupo com a multiplicação induzida pelo produto tensorial e tem essas duas características aqui que a gente vai usar ao longo da sequência, né, para a construção da sequência, que é o seguinte. Quando P é um R módulo projetivo infinitamente gerado, então P vai estar no grupo de Picard se somente se a gente tiver um isomorfismo entre R, o anel R, e os endomorfismos de P como R módulo. E outra característica é que se você tem uma R álgebra qualquer, ou uma extensão de anéis comutativos, se o P está no grupo de Picard do anel menor, no caso do R, o P tensor S vai estar no grupo de Picard do anel maior, no caso aqui para a gente é o S. Para a construção da nossa sequência, a gente precisou flexibilizar um pouquinho aqui essa condição de ter posto 1. Né? E aí a gente definiu o que era um módulo ter posto menor ou igual que 1, que aqui no caso a gente está trabalhando com R módulos projetivos infinitamente gerados. Né? Quando a gente faz a localização desses módulos por ideais primos, a gente vai ter módulos livres. Quando essa localização é isomorfa ao próprio anel, a gente diz que ele tem posto 1, que é aquele caso do grupo de Picard. Então, aqui a gente vai estar considerando módulos que tenham, quando essa localização ou é isomorfa ao anel, ou ela é zero.
Aí, nesse caso, a gente diz que tem posto menor ou igual que 1, né? Aqui seria o posto 1, aqui seria, digamos, o posto 0. É bem assim. E aí, a gente vai denotar por PQS o conjunto das classes de isomorfismos de P, onde P é um R módulo projetivo finitamente gerado, só que agora com posto menor ou igual que 1. E aí, a gente mostra que a alteração do posto, tirar de posto 1 para poder ter essa aqui sendo 0, posto menor ou igual que 1, o que a gente perde é que esse conjunto agora ele não é mais um grupo. A gente não tem a estrutura de grupo como a gente tinha no grupo de Picard. Mas a gente consegue uma estrutura de monoide comutativo aqui, com o produto também vindo do produto tensorial. Essa mudança foi preciso ser feita porque, no caso, quando eu estou trabalhando com uma ação parcial no lugar da ação global, eu não consigo definir uma ação sobre o grupo de Picard. Como é no caso global, a ação global que tinha lá da minha extensão de Galois, ela induzia uma ação sobre o grupo de Picard. E aqui, no caso, quando a gente trocou pela ação parcial, isso não mais aconteceu. A gente não conseguia mais a ação sobre o grupo, uma ação parcial sobre o grupo de Picard, mas a gente conseguiu definir uma ação parcial sobre esse monoide, o PQS. Então, quando a gente pega a ação parcial que a gente tinha, a gente vai denotar, vai construir R módulos a partir de DG-1 módulos. Esses módulos vão ser denotados por EG, eles são R módulos que, como conjunto, são iguais ao E, que é o DG-1 módulo, só que a gente vai alterar a ação via os alfa G-1. E aí a gente considera Gx como sendo o ideal de PQS gerado por DG. Lembrando que esse DG, ele é um idempotente aqui dentro do PQS, na realidade é um idempotente central aqui dentro, porque ele é gerado por um idempotente central de R, então ele vai ser um idempotente aqui. E esse conjunto é caracterizado pelos elementos do PQS, de tal forma que E é igual a um GE. Ou seja, são DG módulos, em essência, né? Então, quando a gente pega um E em XG-1, eles são DG-1 módulos, e quando a gente constrói esse módulo EG, ele vai me dar um módulo em XG. Então, a gente pode definir isomorfismos alfa-G estrelas, que vai de XG-1 em XG, que pega o E e leva no EG. O XG, com esses alfa-G estrelas, eles vão me dar uma ação parcial sobre o PQS. E como vai aparecer lá na frente, eu vou destacar aqui, os invariantes por essa ação parcial vão ser caracterizados como os elementos de PQS, de tal forma que um G é isomorfo a um G a menos um E, G. Esse G está alterando a ação. E agora a gente tem todos os elementos para a construção da sequência. Isso foi dividido em 2 trabalhos. O primeiro trabalho, publicado em 2018, com o Dr. Chaedo Pax e o Pinedo. E a gente submeteu agora a segunda parte, que mostra exatamente a exatidão da sequência. No primeiro trabalho, eles construíram a sequência. Tá? E no segundo trabalho, a gente mostrou que essa sequência, de fato, é exata. E aí, nossas condições são as seguintes. A gente tem R, um anel comutativo, alfa, uma ação parcial unitária de G sobre R, de tal forma que o R alfa, R, seja uma extensão de Galois alfa parcial. E aí a gente tem essa sequência exata. Vejam que aqui está aparecendo, ó, primeiro, segundo, terceiro grupo de cohomologias parciais, agora. O grupo de Brouwer, como eu falei, ele não se altera, porque ele não depende da ação. O grupo de Picard também não se altera, porque não depende da ação. Na sequência de Chase, Harrison e Rosenberg, aqui aparecia os invariantes da ação do anel R, do anel maior. Né? E aqui a gente não tem a ação sobre o grupo de Picard R, mas a gente tem a ação sobre o PQS, que é o que vai aparecer aqui, fazendo a interseção com o grupo de Picard R alfa. E aqui, o primeiro grupo de cohomologias também vai ser sobre o
PQS. Eu queria falar um pouquinho em como a gente construiu essa sequência. Então, rapidamente. O primeiro morfismo, que é o φ1, e vai do primeiro grupo de cohomologias no grupo de picado R-alfa, a gente constrói pegando um cociclo parcial, e a partir desse um cociclo parcial, eu vou construir um módulo sobre o anel de grupo Skill, que a gente vai estar chamando aqui de RF. Esse RF, ele é construído como sendo o próprio anel R, só que eu vou alterar a ação à esquerda. Então, essa nova ação que eu vou definir sobre R, ela eu pego um elemento RG ΔG, isso vai ser RG, o F, que é um cociclo aplicado em G, e aplico a ação parcial ao R. Como a gente está com uma extensão de Galois, uma das condições equivalentes lá que a gente tinha é que sempre que eu tenho um módulo sobre o anel de grupo Skill, eu vou ter um isomorfismo dessa forma. O R, produto tensorial com submódulos invariantes, é isomorfo ao próprio módulo. E desse isomorfismo, a gente consegue concluir que os invariantes, o submódulo dos invariantes de FR, ele vai ser projetivo finitamente gerado e de posto 1. Portanto, ele vai ser um elemento no grupo de Picard, de R-alfa. E aí a gente define o φ1, pegando o 1 cociclo, constrói esse módulo, RF, pega os invariantes, que vai ser um elemento que está aqui. Essa aplicação, ela é multiplicativa, e quando a gente pega os Fs aqui no grupo de cohomologia, que ele é em vez de ser um cociclo, a gente pega um cobordo, a gente consegue mostrar que esses invariantes, ele vai ser trivial no grupo de Picard, né? Então, isso vai garantir que essa definição, ela não depende do representante da classe, no primeiro grupo de cohomologias, porque qualquer dois elementos no grupo de cohomologias, eles vão definir por um cobordo. Aí, como os cobordos são triviais, né, a imagem dos cobordos vão ser triviais, então a imagem de qualquer dois representantes vai ser a mesma. Portanto, a gente tem aqui um morfismo de grupos. O morfismo φ2, que vai do grupo de Picard e R-alfa nessa interseção, ele é o mais simples que se tem de construir, porque quando a gente pega um E aqui no grupo de Picard e R-alfa, e a gente faz o produto tensorial por R, ele vai me dar um elemento no grupo de Picard maior, né? Eu tenho a extensão R-alfa R, se eu pego um elemento no menor, faço o produto tensorial pelo maior, ele me dá um elemento no grupo de Picard maior, como eu falei naquela observação lá atrás. E também não é difícil a gente mostrar que esse elemento vai estar no conjunto dos invariantes, né? Então, esse morfismo φ2, fazendo simplesmente o produto tensorial por R, ele está bem definido e é um morfismo de grupos. O φ3, eu vou pegar um elemento aqui nessa interseção e eu tenho que construir um elemento no grupo de cohomologias, no segundo grupo de cohomologias parciais. Então, quando a gente pega um E aqui nessa interseção, primeiro eu vou levar em consideração que esse é um elemento no subgrupo dos invariantes do PQS. E aí, pela definição que a gente deu, a gente vê que vai existir isomorfismos dessa natureza. O EG é isomorfo a 1G a menos 1E e o G aqui, como a gente descreveu lá atrás, né? E esses homomorfismos satisfazem essas condições. Eles não são R lineares, mas o R pode sair do φG alterado pela ação, de alfa G a menos 1. Eu vou considerar esses isomorfismos e vou construir, a partir deles, essa composição aqui. Φ de G a menos 1, Φh a menos 1, G a menos 1, o inverso. Esses vão ser elementos que estão aqui, ou seja, são de 1G, 1GH, DG e DGH lineares, e são inversíveis, porque todos são isomorfismos, então todos eles são, quando eu componho, vai dar um isomorfismo, que é um inversível aqui dentro. Aí, agora eu vou usar o fato de que o E, ele está na interseção. Então, ele não só pertence aos invariantes, mas ele também é um elemento do grupo de Picard.
E aí, quando eu uso que ele é um elemento que está no grupo de ficar, eu consigo concluir que o 1G, 1GHE, está no grupo de ficar de DG, DGH, e aí a gente usa aquela observação. O R módulo projetivo infinitamente gerado está no grupo de ficar, se somente se o anel, que aqui no caso é DG, DGH, é isomorfo aos endomorfismos desse módulo, olhando como um módulo sobre esse anel. E aí agora, esses camaradas aqui, essa composição é um inversível aqui, mas esse anel é isomorfo a DG, DGH, então a gente pode olhar esses camaradas, essa composição todinha, como um inversível aqui dentro. A forma de olhar isso é que vai existir um ômega GH aqui, de tal forma que essa composição, quando eu aplicar em G, ela é simplesmente o ômega GH vezes X. Esse isomorfismo aqui, ele é dado pela multiplicação. O elemento D é visto como sendo um endomorfismo aqui, D vezes X. Então, eu consegui construir esses ômega GHs, consegui garantir a existência deles. E aí, a partir deles, eu construo uma aplicação ômega, que vai de G cartesiano G em R, que a cada GH ele leva nesse ômega GH, que é um inversível em DG e DGH. O que a gente consegue mostrar é que esse ômega, do jeito que ele está definido, ele vai ser um doce ciclo parcial, e que a sua classe em H2 não depende da escolha desses homomorfismos psi aqui. Tá? Então, eu posso definir o Φ3 como sendo uma aplicação que a cada módulo E nessa interseção, ele vai levar na classe desse ômega aqui que foi construído. Né? E assim a gente tem o morfismo Φ3. Para o morfismo Φ4, a gente vai precisar de uma extensão do conceito de ações parciais unitárias, que é o conceito de ações parciais unitárias torcidas. O que a gente vai acrescentar aqui é que, em vez de a gente estar considerando apenas os ideais DGs e os isomorfismos alfa-Gs, vão aparecer esses elementos, ômega GH, que a gente chama de twist, que são nada mais do que elementos inversíveis nesse ideal, DG e DGH. Então, a configuração é a mesma. DG é um ideal de R gerado por um idempotente central. Alfa-G são isomorfismo de anéis que sai de DG a menos 1 e vai em DG. E eu estou acrescentando esses twists aqui. As condições que ela tem que satisfazer continua sendo na unidade, o ideal associado à unidade é todo o anel, e o alfa 1 vai ser a identidade sobre R. Aqui a gente tem aquela condição para poder compor. Né? Aqui eu tenho a condição de que quando eu componho alfa-G com alfa-H, isso aqui vai ser o alfa-GH, mas vai estar alterado por esses twists. Como o nosso anel é comutativo, isso aqui vão se anular, então não vai mudar nada. Tá? O que eu vou pedir aqui, esses twists, quando eu coloco em uma das duas entradas a unidade do grupo, isso me dê a unidade do ideal, do qual ele pertence, e que ele se relacione com a ação parcial através dessa relação aqui, tá? Quem conhece um pouco mais de teoria de cohomologias, já deve ter percebido que essa relação é a relação dos dois cociclos. Então, os dois cociclos, eles são twists para as minhas ações parciais. E é assim que a gente vai construir a aplicação Φ4. Né? A gente vai pegar uma ação parcial torcida. A essa ação parcial torcida, a gente vai construir o produto cruzado. O produto cruzado, ele é semelhante aos anéis de grupos Q. Na verdade, eu vou pegar um R módulo, né, com base G. Então, eles são somas de coisas dessa forma, DG e ΔG. Esses ΔG são símbolos que estão marcando a coordenada G. E aqui, dentro deles, vai aparecer elementos do DG. Tá? A multiplicação é parecida com o anel de grupos Q, a única diferença é que aqui, no produto cruzado, como a minha ação parcial é torcida, vai aparecer os twists da ação parcial.
No caso em que eu tenho apenas uma ação parcial sem ser torcida, como a gente definiu anteriormente, essa estrutura ela vai ser a mesma do anel de Group Skill, né? Porque os twists lá são triviais, são todos triviais. Então, a gente tem o anel de Group Skill. E aí, com esse produto cruzado, e sabendo que a minha ação, a minha extensão é uma extensão de Galois, a gente usa os resultados de Santana e Pax para garantir que esse produto cruzado vai ser uma R-álgebra de Azumaya e que o centralizador vai ser todo o anel R, né? Ou seja, isso aqui me garante que o R é uma subálgebra comutativa maximal do produto cruzado. Lembrando que a gente está com a extensão de Galois, então essa extensão é separável. E para extensões separáveis, quando eu tenho a condição do R ser subálgebra comutativa maximal, a gente vai garantir que, na verdade, o produto cruzado, ele cinde por R, que é a condição que a gente precisa para estar no grupo de Brouwer relativo. Né? Então, esse produto cruzado que a gente constrói, ele é um elemento do grupo de Brouwer. E a aplicação Φ4, ela vai associar exatamente. Eu vou pegar um elemento no segundo grupo de cohomologias. Suas classes são elementos que estão em Z2, são cociclos. Para os cociclos, eu tenho a minha ação alfa, que ela, a princípio, ela não é uma ação parcial sem twist, mas o alfa vai ser um twist para essa ação parcial. Então, eu construo o anel de grupo, o produto cruzado e pego a classe dele no grupo de Brouwer. Esse é um homomorfismo Φ4 da sequência. Para o Φ5, a gente vai pegar uma álgebra no grupo de Brouwer, e aqui deixa eu só adiantar um pouquinho por conta da hora. O fato da minha extensão ela ser separável, porque é uma extensão de Galois, vai nos garantir que esse A, ele vai ser um R módulo projetivo infinitamente gerado, e fiel, né? Na verdade, ele é fielmente projetivo, e que existe um isomorfismo entre o R e a álgebra oposta com os endomorfismos de A sobre R. A gente também consegue garantir que quando eu pego um GA, esse 1GA está denotando o ideal DG, tensor álgebra A. Isso vai ser um DG módulo fielmente projetivo, e a gente tem esse isomorfismo aqui. Esse isomorfismo, ele vem da relação Hom-tensor, porque se a gente lembrar, o DG, ele pode ser visto, ele é isomorfo ao DG tensor R. Aqui a gente tem um GA, que é DG tensor A. Então, a gente abre essa relação via a relação do Hom-tensor e vai chegar nisso daqui. E aí, quando a gente substitui esse isomorfismo de 2.2 aqui, que aparece o isomorfismo da álgebra A, eu vou ter esse isomorfismo aqui, ó. Os endomorfismos de 1G sobre DG vai ser isomorfo a DG, tensor R alfa, álgebra oposta. Ok? Quando eu substituir aqui, vai ficar R tensor álgebra oposta, e o DG tensor R é o próprio DG. Então, vai sobrar essa parcela aqui. Aí, o que é que a gente tem? A gente tem a álgebra 1GA, que é um DG módulo fielmente projetivo, né, ou seja, um progerador, e o seu anel dos endomorfismos sobre DG é isomorfo a esse camarada aqui. Então, a gente pode usar a teoria de Morita para garantir que vai existir uma equivalência dessas duas categorias. As categorias dos DG módulos e a categoria dos DG tensor R alfa op módulo, que isso aqui é o anel dos endomorfismos da álgebra 1G, que é um cogerador. E essa equivalência é dada por esse funtor aqui, né, que é o funtor definido pelo módulo progerador, que é o 1GA. Então, dado uma álgebra no grupo de Brouwer, a gente tem essa equivalência de categorias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um módulo aqui, nessa categoria. A partir da álgebra, agora eu não vou pegar mais 1G, eu vou pegar 1G a menos 1A. Tá?
eu vou construir um DG tensor R alfa op módulo, que eu vou denotar ele com esse Gzinho do lado esquerdo. E a ação que a gente vai definir é a seguinte: se eu pego um R tensor R alfa A e eu quero agir sobre uma linha, que é um elemento de A, eu vou fazer o alfa G a menos 1 agir sobre o R, que é a primeira entrada aqui, vou multiplicar pelo A', e esse A vai aparecer do lado direito. Na verdade, essa estrutura, ela não é apenas um DG tensor R alfa op módulo, ela é um R módulo. R tensor R alfa a op módulo. Só que aí a gente restringe esses R's para o DG. Porque veja que se esse meu R está no DG, eu nem precisaria desse um G aqui. Mas ela é mais geral. Só que aí a gente restringe. Quando a gente restringe, a gente consegue um módulo nessa categoria aqui. Então, pela essa equivalência de categorias, tem que existir um módulo nessa categoria, ou seja, um DG módulo, de tal forma que quando eu aplique esse funtor, eu vou cair no módulo inicial que eu vou construir. Então, vai existir um DG módulo que a gente vai estar chamando de MG, de tal forma que quando eu aplico o funtor, então, o MG tensor DG no GA, ele vai ser o módulo que a gente construiu. Aqui a gente só pegou o isomorfismo, porque um GA é DG tensor A, né, e o MG é um DG módulo, então ele absorve. Então, vai ficar só o MG tensor A. Certo? E esse MG, a princípio, ele é um DG módulo, só que aí a gente pode estender essa ação para uma ação sobre R, né, fazendo o R, pontinho M, CR1GN. E aí, quando a gente tem, olhando ele agora como R módulo, e olhando para esse isomorfismo aqui, a gente consegue mostrar que esse módulo MG, ele está no PIC S. E aí a gente pode definir uma F que vai de G em PIC SR, que a cada G leva nesse módulo. E aí a gente mostra que essa F, ela é, na verdade, um cociclo de PIC S com a ação parcial alfa estrela que a gente definiu lá atrás. E aí a gente consegue definir a Φ5 dessa maneira. Eu pego uma álgebra no grupo de Brouwer, construo a equivalência de categorias, construo aquele módulo, pego o seu representante MG e construo esse um cociclo. E aí a gente leva na classe desse um cociclo aqui, no primeiro grupo de cohomologias. Eu acho que esse é o morfismo mais difícil que tem de construir, que é o que tem mais passos na sua construção. Para o morfismo Φ6, o último morfismo da sequência, a gente vai precisar da definição de representação parcial. A representação parcial de um grupo G sobre um monoide S é uma aplicação que satisfaz essas três condições aqui. Deixa eu começar aqui pela última, que é mais simples, que diz que quando eu aplico a φ na identidade de G, vai me levar na identidade de S. Essas outras duas condições, ela vem generalizando a ideia de homomorfismo de grupos, né? No homomorfismo de grupos, se eu pego φ de G, φ de H, isso é φ de GH. Aqui não, aqui isso não vale. Mas eu posso fazer isso se aparece ou do lado direito ou do lado esquerdo, como na segunda opção, o inverso do elemento do lado. Então, se eu tenho φ de G a menos 1, φ de G, φ de H, nessas condições, eu posso juntar esses dois aqui. Então, vai ficar φ de G a menos 1, φ de GH. Tá? E da mesma forma, se o inverso aparece do lado esquerdo, eu posso juntar esses dois que estão aqui. Então, em toda representação parcial, quando eu considerar aqui o εg como sendo φ de G a menos 1, φ de G, se eu estou num morfismo de grupos, isso aqui seria a identidade do grupo. Né? Seria o φ da identidade do grupo, que daria a identidade do outro grupo. Só que aqui eu não posso juntar. Tá? Então, esses elementos não posso juntar, mas quando eu construo esses elementos, eu consigo mostrar que ele é um idempotente no monoide S. E que valem as seguintes igualdades aqui. Esses idempotentes, eles podem
como tá, digamos assim, que na verdade, como tá com as imagens, só que aí quando eu for trocar ele aqui com o G vai aparecer do lado esquerdo, no índice do meu idempotente. E com essa aqui, a gente consegue mostrar que, na verdade, o φg, φ de H, ele vai ser esse idempotente φg com o φ de GH. Então, a gente consegue uma relação melhor do que essa aqui da definição, né, para o φg e o φgh com o φgh. Com o φ de GH. Então, a gente vai trabalhar com duas representações parciais em particular. Aqui eu vou pegar φ0, no monoide, o monoide que eu vou trabalhar é o πs. Esse R-alfa aqui é só para dizer que eu estarei trabalhando com módulos que são centrais sobre R-alfa. Então, essa notação aqui está querendo dizer que eu vou pegar o ideal dg a menos 1 e vou dar a ele uma estrutura de R módulo, alterando a ação à esquerda pelo alfa-G, e à direita vai ser a ação dada pela multiplicação, não altero somente a esquerda. Isso vai me dar uma representação parcial, e os idempotentes que vão vir dessa representação são exatamente os ideais de DGs, sem alteração nenhuma. E aqui eu botei só por uma curiosidade, que não vai ser relevante nesse trabalho, mas com essa representação parcial, a gente consegue reescrever a ação parcial sobre o PQS, aquela mesma ação que foi definida lá na frente, a gente consegue reescrever ela como sendo a conjugação, digamos assim, né? Então, eu vou multiplicar, se eu quero aplicar a minha ação parcial no módulo P, eu vou fazer o produto do φ0 de G com P, φ0 de G a menos 1. Nesse trabalho, isso não tem muita importância, é só uma curiosidade dessa escrita, mas na exatidão ela é mais forte, aparece com mais força. E aí, a partir da ação parcial φ0, eu vou, e de um cociclo parcial, né, eu vou pegar a φ0 e eu vou alterá-la por um cociclo parcial para construir essa nova representação que eu vou chamar de φf. Então, a cada G, eu vou levar em φ de G, φ0 de G, tá? Dando que φ0 é o dg menos 1 alterado à esquerda. Isso vai me dar uma representação parcial. Os idempotentes que vêm dessa representação parcial, eles também são os mesmos que vêm da φ0, que é o dg. E eu vou denotar, a partir de agora, as imagens da φf por jg. E pelas essas relações aqui, duas relações que existem para qualquer representação parcial, a gente consegue, nessa φf, esses isomorfismos aqui. JG de DH, DGH menos 1 DG, e o JG tensor GH com DG, JGH. E a partir desses isomorfismos, eu vou construir esse diagrama. Esse diagrama, ele vai estar dando nada mais do que uma associatividade, digamos assim. Porque aqui, por esse lado, eu vou aplicar primeiro a FGH nesses dois primeiros, e depois eu aplico a FGHL nesses dois últimos, chegando para cá. E aqui eu faço o contrário, eu começo aplicando nos dois últimos. Então, eu aplico em JH, JL, vou chegar aqui, uso esse isomorfismo aqui para trocar o DH com o JG, então eu vou chegar aqui, aplico as Fs nesses dois últimos, e depois eu só troco esses dois aqui, que são comutativos, não tem problema em trocar, tá? Para todo um cociclo, eu posso montar esse diagrama. Agora, o que pode acontecer é que esse diagrama ser ou não comutativo. No caso em que esse diagrama é comutativo, a gente vai dizer que o conjunto das aplicações F é um conjunto de fatores para representação parcial, e eu vou dar a soma direta dessas imagens do JG, uma estrutura de anel, que é o que a gente vai chamar de produto cruzado generalizado, e a multiplicação é dada via essas Fs. Tá? Então, quando o diagrama é comutativo, quer dizer que essas Fs são associativas. Então, a gente vai ter, a princípio, um anel associativo
com essa estrutura. E tem um caso, pelo menos, que a gente conseguiu mostrar, quer dizer, não, a gente mostrou vários, mas tem um caso especial que a gente conseguiu mostrar, é que quando esse um cociclo, ele vem da imagem do Φ5, de uma álgebra A que está no grupo de Brouwer pelo Φ5, quando ele está nessa imagem, a gente consegue dar um conjunto de fatores associado a esse cociclo, e, portanto, a gente vai ter um produto cruzado generalizado. É porque, nesse caso, quando esse cociclo ele é a imagem da A com a Φ5, a gente consegue construir a cara desse cociclo, quem são esses módulos aqui, esses JGs. A gente consegue dizer exatamente quem eles são, a gente consegue definir exatamente essas aplicações FGH, que fazem aquele diagrama como está. Então, a gente vai ter um produto cruzado generalizado nesse caso. E uma outra observação é que, quando a gente tem o produto cruzado generalizado, ele vai ser uma R-álgebra de Azumaya que está no grupo de Brouwer relativo. Né? Então, eu posso aplicar Φ5 e isso vai me dar a classe do cociclo inverso que eu usei para construir o produto cruzado. Esse resultado aqui, na verdade, foi o que nos deu mais trabalho, porque a gente esperava que a gente conseguisse recuperar o cociclo que a gente usou para construir o produto cruzado, mas não, a gente consegue o inverso dele, né? O que no final foi ótimo para a gente resolver o nosso problema de todo jeito. Agora, o que pode acontecer também é que aquele diagrama ele não seja comutativo. No caso em que ele não é comutativo, a gente consegue mesmo assim definir um isomorfismo, que eu estou aqui chamando de ômega-til, entre esses dois módulos aqui, né? O ômega-til vai ser o quê? Você toma a inversa desse, a inversa desse, a inversa desse, a inversa desse, esse direto, tá? Como todos aqui são isomorfismos, a gente consegue definir o ômega-til através dessa composição, né? Os inversos direto. E aqui a gente vai usar o mesmo argumento que a gente já usou, né? O JG está no grupo de Picard, esse é um ômega-getil, ele é um inversível aqui dentro. Como o JG está no grupo de Picard, isso vai ser isomorfo, ADG, DGH, DGHL. Então, vai existir um ômega-GHL nesse produto inversível, tá? Que esse ômega-getil ainda não é mais do que a multiplicação por esse ômega. E aí, esse ômega, a gente consegue mostrar que ele é um 3 cociclo parcial. Então, o que a gente está dizendo, a grosso modo, é que quando esse diagrama não é comutativo, a gente consegue corrigir essa associatividade via um 3 cociclo parcial, né? Esse ômega-getil, ele, a menos de isomorfismo, vai ser um 3 cociclo parcial. E aí, assim, a gente define a aplicação Φ6. Φ6, ele vai do primeiro grupo de cohomologias, eu pego o F, que é um cociclo, a partir desse um cociclo, eu construo a representação parcial Φf, a partir dessa representação, eu construo o diagrama, e aí eu vou olhar. Se o diagrama é comutativo, o meu cociclo vai ser trivial. Se o meu diagrama não é comutativo, eu levo na classe desse 3 cociclos, que não é trivial, no caso, né? E, só para a gente finalizar, a exatidão da sequência nesse módulo aqui, ela é dada para aquilo que a gente já falou, né? Quando a gente pega uma álgebra no grupo de Brouwer, o cociclo que vem da sua imagem, ele vai gerar um produto cruzado. Se ele gera um produto cruzado, então o Φ6 de produtos cruzados é trivial, porque aquele cociclo vai ser trivial. Então, a gente vai ter que a imagem de Φ5 está no núcleo de Φ6. E a volta, né, se você pega um F, um cociclo, de tal forma que ele esteja no núcleo de Φ6, se ele está no núcleo de Φ6, quer dizer que aquele cociclo é trivial. Eu tenho um produto cruzado generalizado. E quando eu aplico, como eu já falei lá atrás, o Φ5 em um produto cociclo, em um produto cruzado, eu vou ter como imagem a classe do inverso de F, né? O F que eu usei para construir o produto cruzado, então, quando eu aplico o Φ5, eu tenho o inverso dele. Isso me garante que o inverso de F está na imagem de Φ5, mas a imagem é um subgrupo. Então, se o inverso está, a classe de F também está.
Por isso aqui que a gente queria tanto, nesse momento, que a gente recuperasse o F logo de cara, né? Porque a gente já garantia de cara que a classe do F está na imagem de φ5. Mas aí a gente conseguiu o F a menos 1, se o F a menos 1 tá, como é subgrupo, o F também vai estar. Então, deu certo de todo jeito. E aqui eu falei apenas da exatidão nesse ponto, mas a gente mostrou a exatidão da sequência em cada um dos módulos, né? E como consequência da sequência, assim como no caso global, a gente também tem a generalização daqueles resultados. Se você tem uma extensão de Galois parcial, de tal forma que o grupo de Picard R alfa é trivial, então o primeiro grupo de cohomologia parcial é trivial. E o isomorfismo. Se você tem uma extensão de Galois parcial, de tal forma que o grupo de Picard R é trivial, então você tem um isomorfismo entre o segundo grupo de cohomologia parcial e o grupo de Brouwer relativo. E o isomorfismo é aquele que a gente definiu, aquele φ4, tá? Que foi definido. Essas são as referências que foram usadas. E muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, Itaíma. Excelente, hein? Alguma pergunta? O German. Fala aí, professor German. Rose, quando você define ação parcial, você trabalha sobre um anel comutativo, né? Ali a gente definiu sobre um anel comutativo, mas a definição de ação parcial, assim como a definição de ação global, ela é mais geral possível. Só que ela é categórica, né? Ela preserva. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma ação parcial de um grupo G sobre uma álgebra, né? Então, aqueles meus homorfismos vão ser isomorfismos de álgebra. Ela estava pegando isomorfismos de anéis. Se eu estou trabalhando uma ação parcial em um conjunto G sobre um conjunto qualquer, sem nenhuma estrutura, só um conjunto, né? Então, aqueles DGs que eu estava pegando como sendo ideais, eles vão ser subconjuntos apenas, e os alfa-Gs vão ser apenas bijeções. Tá? Então, ali aquela definição foi para o caso que a gente está usando, mas ela é mais geral, bem geral. E tem diferença sobre ações parciais de grupos algébricos? Eu não conheço, tá? Mas eu não sei porque... Porque eu tenho assim, um problema, né, que parece que tem uma ação, mas não é uma ação natural. É uma ação tradicional. E talvez, atacando o problema por ações parciais, talvez que é igual o caso aqui que a gente fez, né? A gente não conseguia definir uma ação sobre o conjunto, a gente foi para a ação parcial e funcionou. Então, talvez seja um bom caminho para atacar esse problema. Aliás, porque o meu interesse é estudar os grupos de cohomologia. E vocês atacam também a cohomologia. E essa cohomologia que vocês atacam, vocês definem a partir de um complexo de cadeia, uma resolução projetiva. Não foi definido a partir daquela aplicação das N-cocadeias. Né? Ele é deixa eu ver aqui. Opa, peraí, tem que parar o compartilhamento. A gente definiu usando mesmo Cadê? Não, aqui já está na sequência. O morfismo delta aqui. A gente definiu mesmo usando esse homorfismo de grupo. Isso. A mesma ideia de Childs. Uhum. Pode ser que funcione por aí. Porque o complexo que eu defino é usando essa aplicação também. Certo. Então pode ser que funcione. É isso. É que no meu caso ele não é comutativo, certo? Na verdade, um anel de coordenadas e um álgebra fim. E, bom, por isso que eu perguntar se era necessário ser comutativo. Não, mas não é necessário. Grupo, no meu caso, é um grupo algébrico. Então, é uma variedade algébrica, uma estrutura de grupo.
Mas a comutatividade do anel, inclusive a gente tem um trabalho mais geral do que isso, onde a gente trabalha essa mesma sequência, mas tirando a comutatividade do anel. A gente construiu uma versão da sequência do meu anel, ele não era comutativo, então a comutatividade do anel aqui não é necessária. Mas precisa de unidade, né? O anel precisa de unidade. Precisa de unidade. A gente está tentando resolver o problema no caso em que a gente tira a unidade do anel, porque no caso global, já foi feito um trabalho de 2015, onde ele trabalha essa sequência, no caso global, com um anel sem unidades, apenas com unidades locais. E aí a gente está tentando agora, o que a gente está fazendo é o passo em a ação ser parcial, o anel não ser comutativo e não ter unidade, só que aí dá muito trabalho, a gente está tendo bastante dificuldade quando tirou a unidade do anel. Mas a comutatividade dá certo também funciona, se tirar. Você falou que Nicola e o Dokuchaev desenvolveram a teoria da cosmologia, né? Isso, é deles. Aquele Nicola que está em Santa Catarina? Isso, o Kripchenko. Ele mesmo. Então tá, é isso mesmo. Obrigado. Né? Mais alguém? Eu tinha um comentário, talvez, eu não sei se também forma de meio que forma de apresentar o vídeo aqui. Vocês estão vendo? Mas enfim. Também forma de pergunta, né? Que que você está falando de ações espaciais, né? Só que lembra um pouco essas coisas de grupoides de Lie, no caso de grupoides em geral. E quando está trabalhando com grupoides, você também tem tem a equivalência de Morita, que funciona de maneira análoga nesse caso. E quando você tem ação parcial de um grupo, né? De um grupo de Lie, por exemplo, você consegue construir um grupoide associado. Então, talvez essa linguagem já tenha uma proximidade com essa linguagem do caso de grupoides, dessas ações espaciais, né? Talvez tenha. E eu acho que quem pode ter trabalhado com essas coisas são o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Santana, o Paxo, que eles trabalham também com essas coisas mais voltado para esse lado. Se eu não me engano, né? Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que quem trabalha é esse pessoal. E aí a outra coisa também era sobre se tem alguns exemplos claros, assim, onde dá para calcular o PIC-S, eu não sei. Ele, no final, acaba sendo a mesma coisa do PIC, ainda estão trabalhando ainda sobre isso. Não, esse PIC-S, ele está nos dando um certo trabalhinho para fazer. A gente tem, por exemplo, no caso comutativo, que é esse caso que eu apresentei, ele é completamente determinado, sabe? Você consegue dar ele uma estrutura de um semigrupo, ele é a união dos grupos de Pikachu, dos DGs, ele é bem determinado. Agora, no caso, como eu falei com o Germano, que a gente está trabalhando, trabalhou ele também no caso não comutativo, né? O PIC-S de um anel não comutativo, porque o grupo de Picard, ele é definido com anel comutativo, com anel não comutativo, e tem até uma definição para um anel sem unidade. Aí a gente estendeu a definição do PIC-S para um anel não comutativo. Nessa situação, tudo que a gente conseguiu mostrar é que ele era um monóide. A gente não conseguiu mais nenhuma estrutura sobre ele, mais nenhuma outra informação. E isso é o que está travando a nossa passagem para o caso sem unidade. Né? Porque a gente conseguiu generalizar até ali, conseguiu que era um monóide, que ser um monóide era o que a gente precisava para construir a sequência. Deu certo, funcionou. Só que aí a gente precisa de um pouco mais de informações sobre ele, no caso não comutativo, para passar para o caso sem unidade, que aí é o que está dando todos os problemas do mundo. Mas ele funciona bem até ali. Obrigado, então. Nada. Posso fazer um comentário? Desculpa. Pode. É porque faz 3 semanas tem um evento virtual na Colômbia. Eu acho que o colombiano com que está trabalhando em Itaiuma é o Héctor Pinedo, certo? Isso, é o Héctor Pinedo. Ele falou uma coisa de grupoides e no caminho ele falou alguma coisa de ações parciais. Talvez Héctor Pinedo saiba uma coisa. Uhum. Sim, o Héctor também, acho que ele continua trabalhando nessa linha. Só pode ser também. Só isso. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta rapidinho aqui, vai ainda na linha
do que perguntou o professor Germa, em que ponto que você assumir que o grupo tem que ser finito é importante no teorema todo? Porque ele falou sobre grupos algébricos, e beleza, grupos finitos são algébricos, mas nem todo grupo algébrico é finito, né? Então, assim, para ver a relação entre uma coisa e outra. Aqui, nesse caso, é a teoria de Galois, né? Porque a teoria de Galois foi desenvolvida para os grupos finitos. Aí, e como a gente usa nesse trabalho todo, é todo baseado numa extensão de Galois, aí precisa, já vem de lá de trás, né? Não sei se, enfim. Tá, então nesse caso não teria sentido falar sobre o trabalho do ponto de vista de grupos algébricos. Aí talvez, no caso com que a gente fez, tirou a comutatividade, porque aí a gente desvinculou a nossa extensão de ser uma extensão de Galois. Né? Porque nesse caso aqui, a gente está com a extensão de Galois, está fixo, está amarrado. Mas quando a gente generalizou, a gente tirou essa hipótese de extensão de Galois. Então, talvez ali não precise e faça sentido. Aí eu não sei dizer exatamente no que poderia atrapalhar. Tá bom, muito obrigado. Nada. Mais alguém? Então, a gente já pode encerrar. Mais uma vez, em nome de toda a equipe, Itaílma, a gente agradece, né, você ter aceito esse convite, de estar aqui presente virtualmente, né, falando um pouco da sua pesquisa. Excelente, maravilhosa exposição, gostei bastante. Espero Obrigada. que você possa um dia visitar a gente lá em Manaus, né? E fazer mais uma palestra Vai ser um prazer. ao vivo, né? Ao vivo e presencial. Tá, a gente Vai ser um prazer. Me convida assim participação presencial que eu vou. Tá, agradecemos a participação de todos e estejam sempre acompanhando os nossos seminários, né? Toda quarta, se não for quarta, a gente está divulgando os outros dias, mas sempre na quarta-feira a gente está aqui, né? Falando um pouco de matemática para todos. Tá? Obrigada. Tchau, tchau.